Olá, crianças! Vamos iniciar agora a correção coletiva do ler e escrever das páginas que vocês fizeram semana passada. Vamos lá? Bom, crianças, então nós iniciamos o projeto Contos de Assombração. E na página 204 do Ler e Escrever tem um conto que se chama Entrando no Quarto Misterioso. Vocês tinham que ler essa história da página 204 e 205, certo? Aí no final da página 205 tem também o conto que se chama A Velha de um Olho Só, né? É uma outra história, porém não deixa de ser uma continuação da primeira história, né? Então vocês tinham que ler também a página 205, 206 e 207, compreender esses dois contos para depois fazer as atividades. Então, a atividade 3B, construindo esquemas gráficos, fala assim: você irá estudar como os contos de assombração são organizados e quais recursos que o autor utiliza. Retome em parceria com seu professor a leitura do texto A Velha de um Olho Só. Analise-o considerando personagens, enredo, tempo, conflito, desfecho e finalização do conto, utilizando o exemplo de esquema abaixo. Então, aqui tem um esquema, né, gráfico, que daí traz aqui uns itens que você tem que colocar. O título do livro, né? O personagem 1 e suas características, o outro personagem e suas características, o enredo, a situação inicial, o conflito, o clímax, o desfecho, o tempo e o espaço. Eu fiz um aqui, crianças, e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Vamos ver então? Então, olha só. Aqui, né, como nós fizemos do conto A Velha de um Olho Só, eu coloquei aqui no título. E depois o personagem 1 é o André e fala que ele é um rapazinho no texto, né? Depois nós vimos a velha, que é o outro personagem, fala que ela tem 2 metros de altura, poucos dentes, roxo, ela é esguia e fina com a cabeleira desfiada, tem poucos fios de cabelo, corpo esquelético e é uma criatura maligna. Vimos que ela tem um hálito antigo e olhos negros e sem vida. Depois, tinha que colocar aqui o enredo. Então, o enredo é um menino, né, que tem na casa um quarto antigo que vive trancado e ele fica curioso para ver o que tem nele. Na situação inicial, ele se depara com uma criatura horrorosa. O conflito que ele tem é de como salvar os meninos presos no tear pela velha. O clímax dessa história é quando o gato Eurípides pula na velha para salvar o menino. E o desfecho é o menino consegue fugir, mas ficou pensando em como salvar os garotos. Depois, o tempo, nós vimos que se passa durante a madrugada, né? No texto fala, já se passam das 3 da madrugada. E o espaço é um cômodo isolado do resto da casa, né? E é um quarto com um mobiliário rústico, tá bom? Crianças, o seu não precisa ser exatamente igual ao meu, tá? Desde que tenham esses itens que foi solicitado para que vocês colocassem e vocês tenham tirado eles do texto e façam sentido, tá bom? Vamos lá. Depois, na página 209, tem um quadro comparativo dos dois contos. No conto 1, qual é o enredo do texto? Então, nós vimos que trata-se de um quarto abandonado, né? E um garoto, movido por sua curiosidade,
o adentra, né? Entra nesse quarto. No conto 2, a história se desenvolve mostrando a velha de um olho só que habitava o quarto misterioso. Onde e quando se passa a história? Então, nós vimos no conto 1 que a história se passa na casa de sítio dos avós do garoto. E no conto 2, se passa dentro do quarto misterioso, tá? Quem são os personagens? No conto 1, o garoto, a tia Clara e a velha de um olho só. No conto 2 é o André, que é o garoto, né? A velha de um olho só e o gato Eurípedes. O narrador participa da história, observa os fatos, justifique com trechos do texto. Então, nós vimos que ele participa da história, o narrador, né? É ele quem conta o que aconteceu, né? Nesse caso, é um narrador personagem, né? Então, olha só, ele participa e para justificar isso, eu tirei 2 trechos do texto, que ele fala assim: estou com muito medo agora. Sinto um cheiro de lugar fechado. Então, assim, o seu, você pode ter colocado outros exemplos, tá bom? Não tem problema, não precisa ser igual da professora. Desde que, nesses exemplos, mostre o garoto falando, né? Narrando e mostrando como é que ele está participando da história, tá? E no conto 2, ele também participa, né? Eu peguei aqui ele falando uma parte. Lembro-me da imagem, sinto uma coceira, tá? Qual é o conflito da história? Como ele é resolvido? Então, no conto 1, o conflito é quando aparece a velha de um olho só, né? E no conto 2 é quando a velha quer prender o garoto nas tramas do tear. Como termina? O conto 1 termina com o garoto morrendo de medo da velha, né? Agora o conto 2 termina com o garoto desejando encontrar uma maneira de salvar os garotos presos no tear. Que outra sugestão você daria para o final da história? Então, aqui é uma resposta pessoal, tá bom? De acordo com a sua opinião. Qual é a sugestão que você daria para terminar essa história, né? Que seja diferente da maneira com que elas acabam, tá bom? Então, crianças, eu tô ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a professora. Um abraço!